Sou conselheiro há 4 anos. Há 4 anos, também tem uma experiência aí. Vamos agora, né, com o Cauê Lacerda, né? Cauê, Boa noite. né, fala para nós aí, né, além de você se apresentar, né, o que te levou aí a encarar esse pleito, disponibilizar teu nome. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos, aos demais. O que me levou a esse pleito do Conselho Tutelar já é a minha profissão mesmo. Eu sou advogado na área da criança e do adolescente. E o que me levou foi meus amigos pedindo mesmo. E a vontade de poder trabalhar mais com a criança e o adolescente. Porque na área da advocacia eu acabo trabalhando um pouco mais restrito com as pessoas que me procuram. Então, creio que como conselheiro, trabalhando como conselheiro no município, o leque de pessoas que eu posso atender será muito maior. Muito bem, muito bem. Então vamos agora a mesma pergunta que eu estendo aqui para Priscila Ribas Machado, o 227. Priscila, fala para nós então como foi. Foi incentivado por família? Você mesmo decidiu? Como é que foi? Primeiramente, boa noite e agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa vontade de ser conselheira veio também pelo convite da família, né? A família me incentivou bastante. Mas eu gosto muito do trabalho social. Eu gosto do trabalho social, sou catequista. E daí veio a vontade de desenvolver esse trabalho, de participar desse pleito, de ser conselheira tutelar. Eu gosto muito sou apaixonada por criança, então eu desenvolvi essa vontade. Legal. Que legal. Maria, me diga uma coisa, como sua família? Há tanto tempo você está no Conselho Tutelar, já aconteceu dos problemas encontrados no teu dia a dia acabar influenciando na tua casa também? Já aconteceu, né, desse coração aí muitas vezes chegar em casa meio que dilacerado, dependendo do problema que encontra, que pega? Inicialmente a gente, nos primeiros anos, né, eu não vou dizer que a gente não sente bastante, mas a gente vai acostumando, vai trabalhando nosso psicológico para que a gente consiga deixar no trabalho, que é do trabalho, de casa, que é de casa. Porque isso é muito importante, porque a gente vai vivenciar vários fatores que vão trazer para a gente bastante assim, a nossa parte psicológica afetada. Então é importante assim, a gente trabalhar sempre isso, capacitações, começar a trabalhar assim, a parte de o que é trabalho, o que é família, o que é lazer, né? Para a gente trazer para a nossa casa. Até porque na nossa casa mesmo a gente não vai poder assim, contar o que aconteceu, é sigilo, a gente não vai poder ficar abrindo das pessoas o que está acontecendo com a gente lá. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso com a gente lá dentro do próprio conselho. Quantos filhos você tem? Eu tenho um filho. Um filho. Adulto, claro, já? Isso, agora com 23 anos. Quando eu iniciei no conselho ele tinha 11 anos, vivenciou bastante essa parte da mensagem conselheira, né? Mora em Campo Magro há quanto tempo? 25 anos já. Em que região que você mora? Eu moro no Rio Verde. Rio Verde. Marcos Urbano. Antes do Marcos, desculpa atrapalhar. Nossa audiência hoje está excepcional. Você não está atrapalhando. Não, está excepcional. Lembrando que o Emerson veio parar nessa mesa aqui, né? Porque na verdade o Emerson no pleito anterior, o Emerson desenvolveu um papel assim muito bom, né? Um papel excepcional. E aí ele nos trouxe a ideia aí. Quer saber de uma coisa, Emerson? Vamos fazer então. E você vai participar com a gente. Exatamente. Foi exatamente isso. Eu tinha a ideia de fazer essa entrevista, mas não tinha estrutura. E aqui eu ofereci a estrutura e muito mais, né? A qualidade aqui do apresentador também. Então, só ali para nós falar lá. Hoje, agora nesse momento, a gente está com no Facebook 187 comentários e 77 compartilhamentos. Então, tá bombando a live. Rapaz. Tem algumas pessoas aqui que pediram para dar alguns recados. Um deles é o gerentaço ali do GEPAM. Opa, que já manda aí. Logo eles vão abrir ali, estão terminando ali os últimos ajustes ali. Sim. Talvez no final desse mês, no começo do próximo mês, já inicia ali as atividades no supermercado. Já está ficando muito bom, parabéns. Ficando muito bom ali no supermercado. Toda a equipe, então, o nosso gerentaço ali é o Fabrício. O Fabrício está assistindo aí, está dando a audiência aí também para nós aí. Então fica aí com o Fabrício aí. Aquele abraço e sabendo que quiser fazer alguma marketing de primeira em Campo Magro,
Aonde que vem, Cláudio? Ah, tem que vir na CW Curitiba, né? Tem que vir Sem na compromisso, Curitiba Metropolitana. dá uma conversadinha aqui com o meu amigo Flávio e com o Cláudio Campos aqui. Isso, vamos trazer as promoções semanais. Isso, e olha só, cara, tem muita gente falando conosco aqui, e eu não sei se eu vou dar conta de tanto recado aqui. A maioria aqui são apoiadores de vocês, hein? Tá aqui nos comentários do Facebook, 381-132, e assim vai. O 381, o Cauê, tá, 132 aqui, mas é 132 aqui, você. Então o povo tá detonando aqui de comentários aqui no Facebook. E vamos pedir aí, continue compartilhando aí para trazer a audiência aí e para levar essa informação que esse povo está aqui, que nem a gente já falou semana passada. Não é uma eleição simples, eles já passaram por um concurso público, né? Já fizeram prova de documento, então eles estão aqui já numa etapa um pouquinho mais avançada, que daqui um pouco o Cláudio explica. Agora pode passar por lá com o Marcos, eu vou dando uma olhadinha aqui na audiência qualificada desse povo, vamos ver se mais algum recadinho aqui. Exatamente, já tem um recado importante. E já vejo com vocês aí. Marcos Urbano, tem filhos, mora há quanto tempo em Campo Magro? Já levou algum problema para casa? Já tentou esconder da família, mas o coração chegou machucado? Como é que foi? Boa noite a todos. Eu não tenho nenhum filho, sou solteiro, não casei na vida. Acho que não encontrei a cara metade, né? Diz que cara metade não existe. Não existe. Então, existe a pessoa certa. Moro em Campo Magro há 45 anos. A nossa família veio em 75, nasci em 78. Essa deixa que você deu aí também, além de você ser candidato, você também é candidato a um casamento, então. Casamento já existe. Namoro da TV? Namoro do podcast agora, né? Mudou agora. Não, só vai começar a vir mensagem. Pode continuar. Então, a nossa família veio morar em 75, no Jardim Cecília. Estamos aqui, eu nasci em 78, estou aqui desde 78, na mesma rua, no mesmo endereço. Não tenho filhos, porém sou professor, né? Muitas das vezes as pessoas falam, o Marcos não tem filhos, não pode ser conselheiro tutelar, mas muitas das vezes a gente, como professor, a gente acaba amando a criança e o adolescente como se fosse da nossa família. Está ali com 40 alunos dentro de uma sala de aula, daqui a pouco se troca de sala de aula, vai para outra sala de aula, você consegue visualizar a criança com algumas necessidades que você acaba auxiliando. Então, filhos não tenho nenhum perdido. Não sei. Cauê, você... Só lembrar o povo aí, que tá além do YouTube, vamos lembrar o pessoal no Facebook, tem lá no YouTube também, se você quiser, prefere acompanhar no YouTube, tá lá o link também, né? No YouTube aqui, ó. No YouTube aqui tem uma galera, inclusive vou mencioná-los aqui. Menciona. Juliana Magri, Cauê Lacerda 132, Luiz Carlos Pereira, boa noite a todos os presentes. Márcia Oliveira Silva, boa noite. Letícia Nogueira, sem dúvida alguma, Cauê Lacerda 132. Luiz Carlos Pereira, apoio Cauê Lacerda. Pô, você colocou todo mundo no YouTube? Letícia Nogueira, conheço o Cauê Lacerda desde a época da graduação. Olha, Luísa Maria Fernandes, boa noite. Erika Lazans, Cauê 132, Rosiarek, Lazan. Não, vou parar de ler aqui, só tá dando. Não, vamos passar aqui então. Vamos passar. Aqui, ó. A Jéssica Mariano está dizendo aqui, estamos com a Priscila Ribas, 227. Não podia ser 277, que era mais fácil, né? Mais fácil, não falaram isso. A Nida está com o Marcos Urbano, 381. O Adeilson está assistindo com a Priscila 227. Mauilde Silveira, estamos com o Cauê. Então assim vai, o povo tá aí na campanha, né? 381, vamos Pri. Então, tem bloquinhos de apoiadores, né? Tem bloquinhos de apoiadores aqui, ó. E assim vai, o povo tá indo. Cara, eu não sei se eu vou conseguir ler comentários hoje, cara. Tem muito. Mas continue mandando, gente, que a gente vai acompanhar depois lá todos os comentários. Mas vamos lá. A Nida Teles também tá aqui. Eu já falei da Nida, né? Perdão. Vamos lá, vamos seguindo. A Thalita Araújo também. Thalita, acho que eu conheço ela, também tá dizendo que tá com o Marcos. E vamos lá, gente. Agora é a vez do nosso amigo Cauê aqui, né? Que você ia perguntar para ele, né? Exatamente. Reside onde em Campo Magro, Cauê?
E outra coisa que eu quero saber, você é jovem ainda, não sei se é casado, se tem filhos, mas você já vai falar um pouquinho da tua vida aí. E como eu aposto que muitas vezes surgiram problemas assim que não teve como. Você chegou em casa com o coração apertado. Sim. Né? Fala um pouco para nós sobre isso. Então, eu sou morador aqui do Jardim Cecília, em Campo Magro, há 27 anos, desde que nasci, moro neste município. E na minha profissão, como advogado mesmo, creio que também como os conselheiros já falaram, nós temos aquela questão de levar para casa algum problema, algumas questões que não conseguimos dissociar do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, apesar de ser um esforço muito grande para que possamos dissociar. Então, creio que às vezes ficamos pensando mesmo nos problemas, algum caso que nos impacta e tudo mais. Mas, assim, sempre tentar lidar da melhor maneira, resolver da melhor maneira e sempre prevalecendo o interesse daquela pessoa que tem o melhor interesse. No caso, a criança ou adolescente, né? Sim. Agora, eu quero que você está entrando nessa empreitada, Priscila, agora, né? Isso. Me fale um pouco sobre você, onde você reside, se é casada, tem filhos. E eu quero saber também, você já falou que te levou que você gosta muito de criança e tudo mais, mas além disso, né, você é daquela também que os adultos se reuniam ali num canto e você ficava com as crianças, é isso? Isso mesmo, bem isso. A creche era comigo, né? Os primos, meus menores, sempre ficavam comigo, então eu sempre gostei muito. Mas vamos lá, né? Eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, tenho a Isabela e o Leonardo em casa. Eu sou formada em gestão pública, não estou entrando, né, sem nenhuma formação, tenho uma formação em gestão pública e estou concluindo a minha 2ª graduação em formação pedagógica e pedagogia. A minha profissão minha profissão de berço é agricultura, eu sou agricultora. Atualmente estou trabalhando como babá por motivos pessoais, né? Trabalho como babá, mas a minha profissão de berço é agricultura. Você mora em que região mesmo? Eu moro no bairro Conceição dos Correios, bem próximo ao Morro da Palha. Falou em Morro da Palha, todo mundo conhece, né? Não tem quem Tá bem espalhado aqui, né? Tirando os dois que moram no Cecília, uma mora numa ponta da cidade, outra mora na outra. Bem no interior. Bem espalhado, né? Os nossos candidatos, né? Nosso Campo Magro é grande demais, né? Maria, eu quero saber de você que tem 13 anos aí de experiência nessa caminhada com o Conselho Tutelar. Até você comentou sobre os sigilos, os problemas que você não deve levar para casa. Eu admiro até quem consegue isso. Eu sou muito mole, né? Eu sou muito chorão. Eu não desenvolvo alguns trabalhos sociais aí, mas quando a gente encontra alguns problemas, não tem como, né? O que eu quero saber, tem algum assunto, assim, algum fato que marcou a tua caminhada profissional no decorrer aí dessa vida longa aí no Conselho Tutelar? Tem vários, né? Vários atendimentos me emocionaram bastante, né? Recentemente eu posso citar um que é o assassinato de uma criança, né? Que a gente atendeu, esse foi bem pesado, né? E traz pra gente, assim, várias reflexões, né? Então, assim, o quão importante é o amor, né, à criança, o cuidado, o zelo, né? E quando a gente fala de conselho tutelar, a gente já fala do conselho com as violações de direitos já, né? Então, assim, a gente trabalha mais com a violação já existente do que com a prevenção. A prevenção, ela vai vir com os atendimentos, com os engajamentos com os equipamentos da rede, com campanhas, com vários critérios, assim, por exemplo, trabalho infantil, a gente faz várias campanhas, né? A gente vai trabalhando isso nas escolas, na comunidade em geral. Então, assim, o conselho mesmo, ele trabalha mais com a violação. Então, a gente já trabalha com a situação já agravada, né? Entendo. Isso é o que a gente mais vai ver lá no conselho, vai encaminhar e vai trabalhar com a situação já feita, né? Então é importante a gente entender que, assim, quando a gente fala que é um órgão encaminhador, porque a gente já trabalha com o direito violável, né? E tem muitas pessoas que não têm noção do que exatamente o Conselho Tutelar faz, né? Só um adendo aqui, só para vocês terem uma ideia da nossa audiência.
Nesse momento nós batemos 100 ao vivo, 100 pessoas ao vivo entre Facebook e YouTube. Aí aproveitando também, né, pedir para o pessoal aí que está gostando do nosso podcast aí, ou não está, que só tem curiosidade mesmo, lá acompanhe lá no Instagram, que é o @CWB Metropolitana. Dá uma olhadinha lá no Insta lá, confere lá a página lá e dá aquele like lá, aquela curtida para nós também. E vão também dar uma conferida lá, se inscreva no YouTube para dar aquela força também, né? Isso, clica no sininho lá, né? Inscrevam-se ali para você receber todas as informações. Marcos Urbano, com relação a essa situação de muitas vezes, no decorrer, né, quantas situações ocorrem, e é um órgão encaminhador e tudo mais, já encontra, digamos, ali o adolescente, a criança, numa situação delicada. Teve algum episódio, alguma situação assim que marcou a tua vida, que não ficou no coração, na mente, aquilo não esqueceu mais? Acredito que o primeiro atendimento de uma situação de abuso, que era uma situação bem difícil, eu acho que foi uma situação assim que marcou, que naquela época os próprios companheiros de trabalho deram força assim, né, para continuar, porque tem situações que são complicadas, situações que marcam a gente, mas também tem as situações boas, né? Vou falar de situações boas também, né? Situações boas também que você consegue marcar, né? Que são aquelas que você consegue auxiliar uma família, que você vê que aquela família que era negligente voltou para o ambiente escolar, que aquele pai está se dedicando em procurar atendimento de CAPS. Então essas situações boas também marcam a gente e auxiliam a gente a continuar, auxiliam a continuar nessa caminhada para defender os direitos da criança, adolescente, e que é algo que marca também. Sim. Cauê, da mesma forma, a mesma pergunta para você. O que te marcou na tua caminhada, que realmente você chegou em casa ao ponto de talvez até a família... O que aconteceu, Cauê? Sim, exatamente. Existem muitos casos, os casos principalmente que envolvem criança e adolescente na advocacia, nós temos que manter em segredo de justiça. Creio que também no Conselho Tutelar funciona da mesma maneira, já que o objeto é o mesmo. Então, muitos casos assim parecidos, em que a criança acaba sendo o ponto de que uma das partes quer ganhar, entendeu? Então a criança acaba sendo disputada no meio familiar e isso acaba gerando não só um desconforto para a família, mas um desconforto muito grande para a criança, porque uma das obrigações tanto da família quanto do Estado é zelar pelo interesse da criança e do adolescente, né? Então eu creio que esse momento em que a criança é feito de disputa em famílias, nas casas, onde quer que seja, eu acho que são os momentos que mais me marcaram mesmo, porque as crianças às vezes nem têm consciência de tudo que está acontecendo. Então, eu creio que o que mais sofre naquele momento é a criança ou o adolescente, objeto dessa disputa em casa. Entendo. Deixa eu só citar aqui que o Marcelo Maier está nos acompanhando direto da academia ali, fazendo esteira ali e acompanhando o nosso podcast ali, com o fone no ouvido ali, tá dando aquele abraço para nós aí. O Dário Ribas Machado também está dando aquela apoiando a Priscila, né? A Thalita já falei, a Dulce Benedita também está aqui. Está apoiando 132, a Valéria, só registrar os nomes, não vou nem ler os comentários porque é muita gente, tá? Só vai citando os nomes. A Roseli Silva também tá aí com o Cauê, a Débora Serra também tá, a Rosilei Silva tá aqui. Cláudio, você é fantástico, vou registrar essa que daí merece, né? Não sei se é capaz, acho que é o nome conhecido. Sua tirada foi ótima, não sei qual tirada que foi ali. A Valéria também está aqui com o Marcos. Certo. Tem a Rosilei que está de Silva de novo dizendo aqui, Cauê, lindo, educado e muito honesto. Você merece, né? Esses comentários assim já merece. Né? Essa parte do lindo aí. Olha lá, o Marcelo Maier está dando os aplausos para nós, ele ouviu lá e está lá acompanhando mesmo, realmente. Maravilha, um abraço para todo o pessoal. A Daniela Recula também está na audiência. E muita gente aqui, muita gente mesmo. Bem, então eu tenho que também... coloca lá. Sem audiência ela não serviu para nada. Tem manifestações, Sandra, não sei dizer ali o nome, ela apoia a Maria, diz que tem experiência e tudo mais, tem que continuar. Fran, não sei o que aqui, também apoia a Maria, tem que continuar, experiente, tal e coisa, olha aí, ó. Pessoal, vamos em frente, eu quero saber da Priscila, embora você não tenha experiência no Conselho Tutelar,
mas na tua caminhada, talvez com os filhos, talvez, fato que te marcou escola, envolvendo criança. Trabalhei em escola. Escola? Eu trabalhei em escola, fui estagiária na Mercedes Marques e também aqui na creche, pertinho também fui estagiária. E aí alguma coisa assim que te marcou, que você teve que atender de perto uma determinada situação? Então, assim, né, como eu era estagiária, a gente não atende, né, situações, a gente sempre passa para o nosso superior, né? Sim. Mas a gente sempre percebe aquela criança que necessita de um cuidado melhor, né? Sim, sim. Tá ali, tá sofrendo, então a gente sempre vai passar para responsável fazer um encaminhamento para o órgão competente, que seria o conselho, né? Certo. A gente sempre vê, sempre tem a criança que sofre, que é vulnerável, que necessita de um cuidado social, de um olhar mais amoroso. Sim. Sempre vê. E também como catequista a gente percebe isso. A gente percebe. Você foi catequista? Eu sou catequista. É catequista. Sou catequista. A gente percebe, né? Sim, bastante. Também. Então a gente percebe muito que as crianças, hoje em dia, principalmente pós-pandemia, as crianças estão necessitando muito de um olhar mais carinhoso, um olhar mais afetuoso. Elas precisam desse cuidado mesmo. O pessoal que trabalha na educação são a linha de frente da rede de proteção. Né? Sim. Eles que identificam ali os primeiros sinais, né? Então é de extrema importância estar conectado com o conselho tutelar, né? Então é por isso que é importante os conselheiros. Eu sei que os que já atuam, já fazem isso, tá sempre em contato nas escolas, com os professores, para entender bem como é que está a questão das crianças, né? Porque às vezes um detalhezinho que o professor percebe ali que não consegue... Exatamente isso, na convivência do dia a dia com a criança, vendo ela todos os dias, toda semana, você acaba entendendo como é o comportamento daquela criança e pegando pequenos fragmentos do que pode vir a acontecer e tudo mais. Né? Então, o Marcos e a Priscila já são professores, a Maria já tem essa experiência do Conselho Tutelar, você também já tem a experiência catequista aqui em cima da igreja. Então, trabalhar com crianças é uma das exigências também para ser o conselheiro tutelar, e em Campo Magro é ter trabalhado 1 ou 2 anos. Um ano com criança ou adolescente, né? Isso. Então vocês já demonstraram que tem muita experiência. Do município seria a formação superior, né? Formação superior. Minha gente, eu quero mais uma vez relembrar que quem está acompanhando conosco, nós estamos aqui na 4ª edição, onde estamos apresentando os últimos 4 candidatos. Terceira edição, aliás, né, onde estamos apresentando os últimos 4 candidatos. Hoje estamos aqui, então, com Marcos Urbano, 381, Priscila Ribas Machado, 227, estamos com a Maria Liliana, aqui ao meu lado, 264, e o Cauê Lacerda, 132. Lembrando que eu vou deixar essa parte, inclusive, para você, meu amigo. Eu quero que você, então, o nosso... Estão ali, está na tela para você. Agora, os 10 candidatos estão na tela, minha gente. Então, estão ali para que você acompanhe. Hoje, lembrando que nós estamos com esses nomes que eu acabei de citar aqui. Mas temos 10 candidatos, todos de muita qualidade. Inclusive, foi bem interessante durante a semana passada, por onde eu andei, que o pessoal comentou muito, né, sobre a qualidade dos candidatos. Por isso mesmo que a gente fica muito feliz, né, de abrir esse espaço para que as pessoas conheçam em casa cada um de vocês. Por favor, Emerson, então, para nós, os locais de votação. Lembrando que essa é uma eleição um pouco diferenciada, com menos apelo, né? Então alguns locais de votação foram agrupados, né? Então temos aí agora na Casa Agricultor, é o local de votação Casa Agricultor, que foi agrupado aí a Escola Municipal Professora Mercedes Marques, a Escola Rural Alexandre Bueno Ferreira e a Unidade de Saúde Terra Boa, todas que vão votar no Casa Agricultor. O Colégio Professor Iriam Borges foi agrupado com Divina Pastora. Quem vota no Divina Pastora se dirige no Iriam Borges para fazer a sua votação. Não tem como votar em outro local, porque é urna eletrônica e tal, o caderno de votação está lá, tá? Escola Municipal José Valenga está agregando aqui as urnas do Bom Pastor e do Jardim Pioneiro. Então, quem nas eleições normais ele vota nessas duas regiões, na Escola do Pioneiro ou no Bom Pastor, se dirija ao José Valenga. Escola Municipal Palmas está agregado com a Escola do Boa Vista. Um ladinho do outro ali, não vai ter muita dificuldade, no dia vai ser fácil, né? E sobrou aqui a Escola João Menegus Filho, que fica aqui no Cecília, que não agregou nenhuma urna, então é mais isolado aqui, ficou
só os eleitores da João Menegos Filho vão votar aqui, tá? Então fica essa aí. São 5 locais de votação, são 7 urnas e 20.171 eleitores aptos a votar aí nos conselheiros tutelar. Maravilha. Historicamente, no Brasil, deixa eu aproveitar e falar essa. Claro, claro. 10% do eleitorado vai votar, mas aqui em Campo Magro a gente quer fazer diferente. A gente quer fazer muito mais pessoas que isso aí. A gente quer pelo menos uns 20% do eleitorado, o que você acha? Eu acho que é uma meta audaciosa? Eu acho que é uma meta. E com esses candidatos mas aqui, vai dar certo. com esses candidatos que estão se apresentando aqui com grande qualidade, acho que não vai ser difícil alcançar isso aí. O povo se envolver e ir lá mostrar que quer eles e depois vão ser cobrados pelo trabalho bem feito deles, né? E olha, eu acho interessante, Emerson, porque é um momento... a criança e o adolescente, ela tem que ter um amparo. E quando a sociedade, quando as famílias vão até a urna votar, estão demonstrando essa preocupação. Nada mais do que isso, né? Eu quero lançar aqui de certa forma não é uma pergunta, mas é uma afirmação, e eu gostaria assim do comentário de vocês, de certa forma. É muito comum nós vermos os nossos pais, né, falarem de como era antigamente. A educação das famílias, dos filhos, né, como que era muito regrado, eram obedientes, bença pai, bença mãe, não se passava na frente do pai, da mãe, etc. O que aconteceu no decorrer dos anos? O que aconteceu? Não existem mais esses modos, esses cuidados, né, esse respeito, não existe mais. Vocês não atribuem um pouco tudo que acontece hoje nessa modernidade que acabou chegando e, de certa forma, espantando, né, os cuidados dos tempos passados? Então eu coloco essa afirmação aqui para vocês porque eu vejo dessa forma hoje. Nós vemos assim as famílias, os lares, o respeito pelo pai, pela mãe, da mesma forma, não é recíproco, da mesma forma o pai e a mãe também conduzem uma vida de forma diferente. Não se dão ao respeito, não criam um ambiente, de certa forma, familiar, gostoso de estar estruturado. Eu quero que vocês me falem, isso fica à vontade para que cada um coloque o seu pensamento, mas é o que eu penso e gostaria de ouvi-los. Só deixa eu aqui esclarecer aqui, que eu acho que ficou na dúvida ali. Quem vota no Colégio Boa Vista, votará no Palmas. A Daiane Repula ficou na dúvida ali, mas então, Boa Vista, Palmas, é isso mesmo. Sabrina, no Facebook, são todos novos? Não, tem a Maria Liliane, que já é conselheira. Olha aqui, tem uns comentários interessantes. Jéssica Mariano, aqui pelo Facebook, ela diz assim: como ex-conselheira, sei que... Desculpa, e o Marcos também é conselheiro. O Marcos também é conselheiro, né? Então, como ex-conselheira, sei que candidato ao conselho não se faz com promessas, mas com uma campanha eleitoral habitual. Sim, com conhecimento, entendimento nas leis, no estatuto e principalmente amor e acolhimento pela profissão diante dos casos que chegam. E a Sabrina Franciele, né, fez aquela pergunta se são todos novos. Não, Sabrina Franciele, né, tem alguns que já estão, né, tem já uma certa experiência, e tem novos chegando aí também. Muito bem. Então, conforme o que eu coloquei na mesa, eu quero ouvi-los. Eu acho que, vou comentar aqui por primeiro, os costumes, né, antigos, né, de almoçar na mesa com o pai, com a mãe, tomar um café, eles estão mesmo ficando para trás, né? Muitas famílias ainda acreditam que tem esses costumes. O que parece que está acontecendo é que hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão correndo atrás de tesouros, né? E esquecem os tesouros que tem dentro de casa, né? Esquece dos filhos, esquece, né, do convívio familiar. Então, assim, eu acho que o convívio familiar ainda existe, claro que ainda existe. Não existe aquela benção pai, benção mãe, mas acredito que a corrida pelo tesouro, né, acaba deixando de dar o tempo à família. Muitas das vezes a gente não visita o pai, não visita a mãe, acaba correndo só atrás de preocupações da vida da gente, mas acaba deixando de visitar
as pessoas que querem nosso bem. Então acho que isso que está deixando essa estrutura familiar está desmontada, está fragilizada. Desmontada por causa da correria do tesouro. Acho que seria... Priscila. A Priscila que iria falar. Antes de você falar com a Priscila, eu quero que você me diga quantos comentários você acha que tem no Facebook agora, nesse momento. Nesse momento, já que você está falando aí com toda essa empolgação, deve ter uns 70. Um pouco mais. 609 comentários. O quê? 103 compartilhamentos. Galera, vocês são fantásticos. Vocês estão trazendo uma audiência fantástica aqui para o podcast aqui. E vai, Priscila. Posso falar? Pode falar, Priscila. Vai lá. Então, como o Marcos falou, estão deixando meu costume lá em casa, não, Marcos. Lá em casa, meus filhos... Não, sim, eu entendo. Lá em casa tenho benção mãe, benção pai, benção avó, benção avô, tio, padrinho, respeito. Eu valorizo muito isso, né? Veio de berço e eu estou passando... E vocês mantêm? Mantemos isso, mantemos. Domingo a gente vai na casa dos avós, almoça, sabe? A gente mantém esse costume. Você concorda, Priscila, que no geral, na sociedade, sim, se perderam? Eu concordo. Por isso que eu tento manter na minha, para que meus filhos levem para frente, né? É um exemplo a ser seguido, né? Sim. Mas eu concordo sim, isso veio muito da tecnologia, né? Internet, a era da internet, tá, né? Vamos falar português, está destruindo as famílias, né? Uma coisa interessante, e até inclusive já tem o Cauê e a Maria também para dar a sua sugestão com relação a isso, mas uma coisa que eu observo tanto assim, o pai ou a mãe colocam um celular lá na mão da criança, né? A babá tecnológica. Coloca ali um celular e ele, né, se vê tranquilo, ufa, pelo menos ele fica, não entende que colocou uma janela para o mundo, né? Sim, de certa forma. Sim. Maria, com relação a isso. Então, o que a gente percebe bastante assim é que os valores da família, elas precisam ser baseadas lá na educação dos filhos, desde bebê. Né? Quando você traz assim, uma educação para a tua família, você não vai precisar lidar com certos tipos de questionamentos ou de critérios que precisam mudar, né, com a tecnologia. Infelizmente a gente vai ter que lidar com isso, né, porque o mundo hoje está aí com... É mais fácil dar um celular para o filho do que passar um tempo com ele, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Mas acredito que melhorou-se muito, né? Porque quando a gente vê assim que no trabalho mesmo, né? Quando a gente começa a entender lá de trás do Código de Menores o que acontecia com as crianças para hoje, para o estatuto, teve uma melhora muito grande, né? Então essas crianças eram muito judiadas, eram usadas como vários critérios de trabalho infantil, até de abuso sexual mesmo, né? Então a gente tem melhorado muito nessa parte. Obviamente que essa questão de tecnologia, ela tem que primeiro ser colocada a família em primeiro lugar, né? Então quando você educa teus filhos e traz para eles um esteio, você não vai precisar lidar tanto com a tecnologia, porque ele vai saber o momento de parar e o momento de continuar, né? Então, o que tem que trazer muito para as crianças hoje é essa questão. O tempo da família com os filhos hoje diminuiu demais. Então, os pais hoje todos trabalham, a gente lida com isso, a gente mesmo trabalha, né? Tem os filhos da gente. Mas o tempo que a gente passa com os filhos, mesmo que seja 1 hora, 2 horas à noite, ali depois que volta para casa, tem pais que trabalham, que estudam, né? Seja importante e seja de qualidade, né? Sim. Então, assim, isso também traz um norte para eles. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem seus afazeres, todo mundo precisa, né? De repente, um dia ou outro já chega, as crianças já estão dormindo, né? Ou saem, já estão dormindo, levam para a escola, não vêm às vezes quando chegam em casa. Isso precisa melhorar na família, né? Então, a gente tem que começar dentro da nossa casa, né? E trazer para eles que os filhos deles também. Então a gente quer que os nossos filhos se tornem pessoas melhores e cabe a nós também trazer isso para eles. A qualidade de tempo de vida, o tempo que a gente tem com eles, que seja sempre maravilhoso, né? A condição, assim, às vezes a gente vê muito de escola, os pais não têm tempo de fazer, de repente, a tarefa, né, escolar. Sim.
Se envolve um pouco, né? Delega para os outros, né? Então são questões assim pequenas que podem trazer para a gente uma qualidade de vida melhor, né? Interessante. Então assim, o tempo hoje é curto para todos. Verdade. Cada dia diminui mais, né? Porque cada dia a gente tem mais afazeres, mais coisas para serem feitas. Mas a qualidade do tempo e da dedicação que a gente tem com eles, isso traz. Ele sempre vai se orgulhar, o teu pai vai se orgulhar, a sua mãe vai se orgulhar e o filho vai sempre dizer que o pai é o orgulho, a mãe é o orgulho dele, né? Sim. Isso é o mais importante pra gente. E contrapartida, a educação deles já vem junto, né? Cauê, nessa mesma linha, Cauê. Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Tem que registrar, essa aqui eu preciso registrar. Registra aí. Nosso vereador Josnei Rosa estava em sessão, não tinha conseguido acompanhar, e perguntou se dava tempo de acompanhar. Claro que dá, Josnei, vai acompanhando aí. E hoje eu tenho que registrar porque o homem está de aniversário hoje. Pode estar fazendo uns 22 anos, mais ou menos. Uns 22 anos, não uns 2 ou 3, 22 anos. Vai ter um bolo rosa lá então. Vai ter um bolo rosa. O Marcos Silva. Marcos Silva também. O Marcos está aqui. É o Márcio, que é o irmão do rapaz ali. Não vale. Eu não vou falar. Não vou falar do irmão. Ó, YouTube aqui, ó. YouTube, o Paulo Casagrande falando aqui. Quero desejar boa sorte aos 10 candidatos. Quero desejar. O que aconteceu aqui não. Então, deixa eu falar dos meus aqui. Zé Menegus, Rafael Jonathan, Apolo Engenheiro, o Emerson Gina ali da Gina, sabe? Certo, o professor Valdir, o nosso vereador também está acompanhando. O Marcelo Marcão eu já tinha registrado, o Edson da Ação Social. Então, tem inúmeras mensagens aqui para ler. O Carlos Rodrigues, aqui do Boa Vista também. A Edna, Dona Edna também é uma professora aposentada. Sim. É uma pedagoga fantástica. Um dia acho que daria para você trazer aqui para conversar com você no nosso podcast aqui maravilhoso, que ela tem muito conhecimento para trazer aqui. E também, eu vou ter que falar agora da família do Maicon, que tem um YouTube ali, ó. YouTube fantástico também, que vocês podem aproveitar lá, que eles trazem muita informação do Conselho dos Direitos das Crianças e do ECA. Então é importante também ter essas ferramentas. E o menino é daqui de Campo Magro. Vamos valorizar a prata da casa, né? Vamos lá, não vou atrapalhar agora. Muito bem. Então, é muito bom ressaltar que com o processo que nós temos de atualização no mundo, nós temos que olhar a sociedade, o modo como a sociedade se comporta, desde que ela surgiu, né? Então, como muito bem colocado pela Maria Liliana, nós tínhamos o Código de Menores na época de 1970, por aí, que foi o primeiro código de normas a disciplinar sobre as crianças, adolescentes e tudo mais. Só que ele não tinha uma visão garantidora, ela tinha uma visão de que a criança e o adolescente que teria um problema. Então eles tratavam a criança e o adolescente como um problema. Nós vínhamos de uma sociedade, nessa época, de 1916, por aí, e nós tínhamos uma sociedade patriarcal, né? Então, com o advento da Constituição de 1988, nós vemos a família como um modo diferente, que a família ela passa a ser um esteio, um lugar de afeto, um lugar de garantias de direito, tanto dos pais quanto dos filhos, das crianças e dos adolescentes. Então nós temos que acompanhar a história para ver como a família ela evolui nesse processo, né? Então nós pensamos lá de trás, esses costumes devem ser preservados sim. As crianças têm, né, que ter a garantia do sucesso, do apoio e do afeto na sua casa. Então foi o que muito bem os outros colocaram. Se a gente começa a ensinar desde pequeno dentro de casa, a gente não vai se preocupar com isso futuramente. E a gente tem que pensar que hoje na sociedade nós temos tudo muito automático, tudo muito rápido, todos trabalhamos, todos saímos de casa, não ficamos em casa. Hoje a internet é um modo de disseminação de notícias e tudo mais, de costumes também, que vem para muitas vezes agregar e muitas vezes para piorar certas situações, né? Mas eu creio que sim, os costumes eles devem ser mantidos, o respeito como principal forma garantidora desses direitos. O ECA mesmo, né, ele preconiza essa questão da primazia do interesse da criança e do adolescente, né? Então, a partir do momento que nós temos o respeito e o afeto dentro de casa, a gente não precisa se preocupar com os outros pontos, porque o que tiver de ser encaminhado vai ser feito com base nisso. Muito bem, minha gente, olha só, nós estamos então recebendo aqui os 4 últimos candidatos. Lembrando que nós temos 10 candidatos nesse pleito, mais uma vez está aí na tela para você, né? Começando aí pela Ana Regina 133, Douglas Nogueira 137, Gisele Marques 434, Marcos Urbano 381, que está conosco hoje, Priscila Ribas Machado 227, que está conosco aqui nessa mesa hoje,
Araci Batista 248, Franciélia Augustinho 123, Cauê Lacerda 132, que está conosco aqui, Maria Liliana 264, que também está conosco aqui nessa mesa, e o Roque número 100. Pessoal, esse é um processo muito sério. Muitos até me perguntaram, né, durante essa semana, mas como que ocorreu essa escolha? Não foi escolha, né? Tudo é muito sério, não se escolhe os candidatos, né? Eles passam por uma série de situações aí, né? E eu digo até, inclusive, eu até coloquei da outra vez, Emerson, que Campo Magro já ganhou com isso, porque eu fico muito feliz de ver pessoas, né, desse naipe, né, disponibilizando seus nomes para disputar aí, seja já pessoas que já atuam, sejam pessoas novas, mas o fato é que todos são pessoas que se doam, são pessoas experientes e que querem realmente fazer algo mais por esse setor. Bem, os procedimentos aqui, só vou falar um pouquinho aqui, mas não só dos procedimentos, como que se deram, alguns principais aqui, pelo menos. Até para o povo entender. Até para o povo entender, exatamente. Até dia 17 do 3, viu, pessoal, março, né, aconteceu a publicação da resolução do CMDCA, que nomeia a comissão organizadora do processo eleitoral. Após isso, até 29 do 3, até finalzinho ali de março, saiu então a publicação do edital de regulamentação do processo unificado de eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campo Magro. De 31 do 3 a 28 do 4, o que aconteceu? Foi o período de inscrições dos candidatos. Mas houve outra fase também. De 2 a 11 do 5, análise das inscrições pela comissão organizadora, aquela que foi formada anteriormente, né? Então houve uma análise por esta comissão. 12 do 5, o que aconteceu? Foi a publicação da relação dos candidatos inscritos. E aí, ainda mais um item aqui em 15, deixa eu ver, aqui houve um prazo em 15 do 5 a 19, houve um prazo aí de 5 dias para possíveis impugnações. Ah, mas há impugnação? Sim, há impugnação. Dependendo aí de documentos, enfim, existem situações que são avaliadas. Lembrando que aconteceu dia 25 do 6, a prova eliminatória, né, Emerson? E é uma prova bem pesada, né? É uma prova pesada. Não é qualquer prova não, né? Exatamente. Então, eu digo que esse pessoal que está aqui já foram vitoriosos, né? Pelo fato de estarem aqui. É um processo muito sério. Pessoal, nós estamos já estamos quanto tempo? Olha só, já estamos aí há 1 hora batendo papo. Deixa eu ver só que interessante. Eu quero, ainda nessa questão, com relação a... eu vejo que as escolas, muitos pais hoje entregam os filhos para que a escola eduque. Muitos ou encaminham ou procuram uma como é que fica o dia todo? Integral, né? Ou contraturno, etc. Um pouco para se livrarem dos filhos. Franciele, você que esteve na área de educação. Priscila, tudo bem. Perdão, Priscila, só para me redimir, eu vou falar até teu número agora. Deixa eu falar aqui, ó. A nossa técnica separou alguns comentários, porque nós já estamos com mais de 700 comentários só no Facebook. Então vamos lá, né? Fala aí, a Mari Ferri. Importante a Maria permanecer. Realiza um excelente trabalho há anos, sendo discreta, agindo corretamente e com perfeita responsabilidade, além de carinhosa, olhar fundamental para as crianças. A Leipe 021, Marcos, estamos juntos, irmão. A Paloma Gurnac está dizendo aqui, eu vou votar no no Cauê. No Cauê, 132, primeiro lugar no concurso. Priscila Ribas. Falta uma, Jéssica Mariano Priscila Ribas. A Priscila Ribas, a Jéssica Mariano Priscila Ribas. Vamos lá, continua. Agora para a nossa. Priscila Ribas 227. É isso aí. Priscila Ribas 227. Me diz uma coisa. Será que não existe um pouco os pais hoje não jogam muito
um pouco da sua responsabilidade não joga um pouco para a escola, não joga um pouco para outros setores? Sim, sim. Tem muitos pais que fazem isso, que jogam a responsabilidade e às vezes querem até que a escola eduque, né, o filho, sendo que é a função dos pais, né, educar. A escola passa os conhecimentos, né, específicos ali, português, matemática, né, instrui a criança também, de certa forma, mas o educar é da família, né, e tem muitas pessoas que fazem isso. O ensino integral, lógico que o ensino integral, ele agrega para a criança, não vamos, né, descartar totalmente, que ele realmente agrega para a criança. Minha filha vai 3 dias na semana, ela faz o ensino integral, 3 dias na semana. Mas ela faz um estudo, um reforço numa segunda-feira e depois ela participa de projetos coral. Eu acho que agrega muito no desenvolvimento dela, agrega. Mas aí você deixar a criança lá na escola para o dia todo. E muitas vezes até cobrar dos professores. Cobra dos professores coisas que é a função da família, aí isso acontece muito. Você tem observado isso também, Marcos? Hoje, será que, embora você não seja pai, mas... Eu assim, como professor, né, como conselheiro tutelar, eu vejo assim que tem os dois lados, né? Tem os pais que deixam os filhos o dia inteiro na escola, mas porém também convivem ali com os filhos, fazem as atividades escolares à noite, convivem com as crianças e educa os seus filhos da melhor forma possível, porque a escola, queira ou não queira, a escola também ela tá para auxiliar as famílias, né? Então assim, está existindo esse período integral, tá acontecendo e as famílias precisam também, né? Tem muitas famílias que são pais solteiros, que não tem com quem deixar, mães solteiras, então eu acredito que o contraturno acaba contribuindo. E só que também aquele pai acaba contribuindo, mas para aquele pai que chega de noite, para aquela mãe que chega de noite e fica ali com a filha, com o filho e acaba auxiliando. Como foi lá hoje, filho? Como foi lá hoje, minha filha? Que legal, nossa, você aprendeu isso? Tem algum recado na agenda? Pega a agenda, olha o material escolar, ajuda nas tarefas, né? Agora, né, não é só deixar o filho na escola e chegar à noite e não auxiliar aquele filho, né? Você concorda, Maria? A gente volta ali no princípio que a gente estava falando da educação dentro de casa, né? Porque quando a gente tem escolas que alguns querem fazer de depósito, né? A gente volta de novo na questão da educação lá da família, né? Que precisa ser ensinado, que precisa ser diferente. A escola é pedagógico, é para ensinar, é para matérias, né? Para interação, para comportamento até, né? Mas a educação lá de casa mesmo, né? A escola fazer algum encaminhamento, tipo a criança nota algum comportamento diferente, a escola fazer esse encaminhamento é correto, é correto, mas a escola ir lá e chamar a atenção de uma criança, que é a função do pai e da mãe, educar, com certeza, não é função da escola, não é função de um professor fazer isso, né? Claro. Não é função de um pedagogo fazer isso. E nem do conselheiro tutelar. E nem do conselheiro tutelar. Porque eles chamam a gente para ir lá dar um susto, né? A gente lida muito com essa questão do susto também, né? Tem que pensar, porque esse é um ponto que muitas pessoas pensam mesmo. O conselho tutelar, ele está ali para puxar o pé, para dar o susto e tudo mais, né? Eles falam assim, vamos chamar o conselho que já resolve. Isso. E às vezes não é chamar então, assim, o conselho. E voltando nessa questão... Estou imaginando vocês chegando. Aí faz da gente um bicho-papão, né? Então, e voltando nessa questão, né, que nós estávamos discutindo, eu acho que, assim, Cláudio, os demais, os ouvintes em casa, nós temos sempre que analisar as questões de um modo amplo, pegando sempre o histórico da família, o histórico de todos os envolvidos. Porque nós temos que pensar também hoje que os pais de hoje foram as crianças de ontem, né? Então nós temos que pensar nesse sentido e ver qual é o histórico da família. Muitas vezes colocam no colégio integral, que é uma ótima para as crianças, eu digo por experiência própria, eu estudei em colégio integral, mas no sentido de vir a agregar o conhecimento da criança, abrir os leques
de possibilidades na vida dessa criança. Então, nós temos que pensar que pode acontecer muitas vezes de os pais colocarem lá a criança no período integral visando o melhor estudo, visando o melhor futuro da criança. Mas também temos que pensar nos pais que não têm condições de estar o dia inteiro com os filhos. E também, claro, tem essas outras questões como já foram citadas. Então a gente sempre tem que olhar o histórico da família e analisar de modo total e não concreto. Então se a gente traz um exemplo, a gente não pode ficar batendo nesse exemplo como se ele fosse um geral. Às vezes pode ser uma exceção, né? Então é nesse ponto que a gente tem sempre que analisar. Mas eu vejo o Cauê e candidatos, né, que aqui estão, eu não sou candidato, né, eu posso falar o que penso, sei lá, mas o que eu vejo de pai bundão hoje, sabe? E pais assim que não têm compromissos realmente, ou seja, não tem muitas vezes moral até mesmo para dizer algo, educar o filho, chamar atenção, etc. E eu vejo assim que, e automaticamente, ele acaba se enturmando assim, com más companhias, né? Porque acaba, não estou dizendo aqui que o pai tem que ser o amigo, o pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, né? Mas ele perde aquela referência familiar e ele acaba se enturmando com outras pessoas que desencaminham. Por isso que, a primeira vez que eu entrei do Conselho Tutelar, né, a promotora de justiça, a Melissa, chamou nós lá no fórum, né? Aí a gente conversou lá e ela passou um vídeo do Dr. Murilo, né? Que ela dizia assim, que o conselheiro tutelar ele tem que estar inserido na sociedade, né? Para que o conselheiro tutelar acabe levando conhecimento para as pessoas. Acredito que não só o conselheiro tutelar, mas como o Cláudio Campos, o Emerson, todos nós que temos um conhecimento um pouco não é melhor, né? Todo mundo tem sua qualidade de vida, mas eu acredito assim, que a gente tem que transformar uma Campo Magro, numa sociedade bem informada. Acredito que se todos nós levarmos informações para esses pais, para essa população, a gente vai conseguir transformar Campo Magro. Cláudio, estamos com 1h48 de podcast, meu amigo. Não pode? Pode, tanto que está acontecendo. Então, deixa eu ainda tenho outras situações para colocar nessa temos que agilizar, senão estamos com muita gente acompanhando, gente tem 846 comentários, 105 compartilhamentos. Estamos precisando de mais compartilhamentos aí, tem uma paradinha no compartilhamento. Vamos lá compartilhar, gente. Lembrando, né, pessoal, lembra mais uma vez aí do nosso Instagram, do Instagram. YouTube. Vamos lá no Instagram, dá uma olhadinha no Instagram lá, que é cadê o número do Instagram ali, Cláudio? É CWB? CWB, olha aí, né? Vou ter que olhar mesmo, meu Deus do céu. CWB é alguma metropolitana, coisa CWB Vamos metropolitana. Lá, a nossa técnica Mas lá. será possível? Tem 1h27 já ali. Lembrando, por falar em nossa técnica, né? Lembrando aí que Gilson Perucelli, né, está aí nos modulando nesse momento, né, conduzindo a melhor imagem, o melhor áudio aí para você. Grande Perucelli. Também o Serginho aí no respaldo ali, né? E lembrando que o Flávio Júnior está ali nos bastidores, ali nos informando. Então, e já estão perdendo audiência pela novela, hein? Não, vamos lá. Vamos então lascar a outra pergunta aqui, que essa vai segurar o pessoal. Leia primeiro os locais de votação. Local de votação. Apenas locais de votação. Local de votação, 5 locais de votação. Casa do Agricultor, Colégio Estadual Professora Iriam Borges, Colégio Municipal José Valenga, Escola Municipal Palmas, Escola Municipal João Menegus Filho. Esses são os 5 locais de votação que você tem para ir, tá? Lembrando que essa eleição, esse pleito é semelhante a qualquer outra eleição. Urna eletrônica, leva a documentação, porém, é de tremenda importância que você compareça, minha gente. Está em jogo aí, na verdade, as nossas crianças e adolescentes. Minha gente, nós vemos a nível, não é simplesmente local o problema, não é simplesmente... Nós não somos, a eleição, esse pleito acontece no Brasil inteiro e cada estado, cada país, cada cidade com a sua dimensão, né, com a sua proporção de problemas ou problemática, ou seja. E nós vemos que de certa forma, se não tiver dom, não consegue exercer um trabalho como esse. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, começando aqui
pela Maria, até que, assim, em um minuto, né, conseguisse trazer para nós. Existem muitos no setor que estão no setor pelos seus salários, a gente sabe disso, que é verdade, não tem o dom, mas, enfim, lá estão. O dom, o gosto, né, por esse trabalho, ele deve ser de fundamental. Eu penso que é de fundamental importância. É fundamental. Eu acredito que quando a gente tem o dom, não é só dizer dom, mas assim, tem que gostar do que faz, porque assim, a gente vai trabalhar com situações adversas, boas, ruins, na grande maioria ruins. Então, é uma questão de gostar, de se comprometer e estar disposto mesmo a fazer certos tipos de atendimento. Então, assim, quando a pessoa trabalha pelo dinheiro, é diferente de trabalhar pelo amor. Porque muitos dias no conselho tutelar o salário não vai pagar o que você passa lá. O que você tem que atender, o que você tem que orientar. E assim, principalmente a gente tem que ter um dom de não julgar, né? Então, assim, a gente tem que ser assim, totalmente sem julgamento. A minha educação, o que eu trago na minha família, na minha vida, não é a conselheira. A conselheira é outra pessoa que está lá para não julgar ninguém. Então, assim, muitas vezes a gente vai atender o abusador, vai atender uma mãe que espancou, um pai que espancou, enfim, né, várias situações, mas a gente não vai poder julgar aquela pessoa. Eu, pessoa, sim, mas a conselheira não. Então tem que estar preparado para esses tipos de situações. Principalmente, eu acredito assim, estamos lidando com uma eleição, mas a gente tem que trazer que o conselho, somos todos nós, porque assim, a sociedade em geral está aí para fazer a prevenção, né? E cuidar das crianças, adolescentes. Então, assim, mais que uma eleição, a gente tem que entender que assim, o conselho é um colegiado. Então, assim, vamos ser 5 trabalhando lá dentro. Eles têm que estar unidos, têm que estar conectados para que o trabalho flua. Então, assim, a gente não vai trabalhar sozinho. Então, assim, podemos estar numa... Então, quando a gente traz... Eu ouvi até isso semana passada. Quando a gente transforma um processo de escolha numa eleição, a gente está perdendo tudo. Então, assim, a gente tem que pensar mais no que a gente vai eleger 5 conselheiros que vão ter que estar lá preparados para atender, orientar e encaminhar. Maravilha. Marcos Urbano, o salário ou a missão? Eu acredito que o amor pelo próximo, né? O amor pela família. Quando você atende famílias, quando você atende crianças, você está atendendo famílias, né? E aquela criança, ela precisa ter um lar seguro, saudável, que seja da melhor forma para a criança, né? Então, quando você pega uma situação de violações de direitos, você tem que atender com amor, né? Você tem que fazer com que aquela família tenha aquele direito garantido, que aquela criança tenha aquele direito garantido. E o conselheiro tutelar, ele tem um poder assim na mão, né? Porque o próprio conselheiro tutelar, ele tem acesso ao secretário da Agricultura, o secretário da Ação Social, o secretário da Saúde, o secretário da Educação. Sim. Então, muitas das vezes você vê ali aquela criança, a família é negligente com aquela criança tem brigas dentro daquela família. Você chega na Secretaria de Educação, conversa com os diretores, você consegue... Tem que desenvolver uma ação, né? Consegue desenvolver aquela ação para auxiliar aquela criança. Então, acredito que não é um dom, é o amor pela família, e o amor pela criança. Sim. O Marcelo Maier tá firme na audiência aqui ainda. Obrigado, Marcelo. Valeu. Tá bom. Vai lá, Priscila. Um abraço. Temos que dar uma valorizada nossas Priscila, audiência. Claro, com certeza. Priscila, o salário é bom, mas acho que a missão ela é importantíssima ter no coração ela também. Revigora, né? A missão é revigorante, né? Se você executa da melhor forma possível. Pode aproximar um pouquinho mais do teu microfone. A missão é revigorante quando você cumpre ela, né? E o que o Marcos falou aqui é bem colocado, o amor pela família, né? Quando você tem aquele amor pela família, que você quer dar para os teus filhos uma família estruturada, você deseja para o próximo mesmo, né? Então, eu acredito que antes do dinheiro, antes
dos valores, né, vem o amor, a vocação. Bom, deixa eu extrair um aqui. Agora é Claro. Chega de... Não, tudo bem, tudo bem. Aqui, ó. Mas também o Cauê. A Sabrina... Opa, para de pular. A Sabrina Franciele França, fazendo parabéns a Emerson Gabriel e Cláudio Campos, por permitir que todos os candidatos se apresentem à população. Eu gostei bastante dos programas. Assistiu todos, hein? Olha, que legal, hein? Que maravilha. Obrigado. Cauê, eu vejo assim que realmente não é qualquer pessoa realmente para encarar uma missão, um trabalho como esse. Então, eu acho que ter esse dom é fundamental, né? Sim, exatamente. Eu creio que o dom, aliado à questão de você se estabelecer para fazer o melhor, ele tem que ser o principal para que seja muito bem feito. Então, assim, eu penso que não é só a questão do dinheiro, não é só a questão do dom. É a questão de você se colocar no lugar daquele que te procura. Isso se chama empatia, né? Então, a gente tem que desenvolver as tarefas, seja ela menor que seja no nosso dia a dia, no nosso trabalho, da melhor maneira possível. Porque sempre que se colocamos no lugar do outro, a gente passa a entender um pouco. Então, ali no trabalho com o conselho, no trabalho com a criança e o adolescente, a gente tem que estar sempre de ouvidos muito abertos, olhos atentos, para que a gente possa captar as mensagens. E isso se faz com pessoas identificar qualificadas. também alguma Exatamente. situação que... E isso se faz com pessoas qualificadas para o cargo, né? Isso se faz com experiência, isso se faz com um olhar mais clínico para a criança, para o adolescente, muitas vezes para a família, muitas vezes para as escolas, porque às vezes nós temos algum tipo de reclamação, mas não sabemos como proceder. Então, procurar ver, analisar o caso para que possa fazer da melhor maneira possível. Então, sempre se colocar no lugar do outro e ser competente naquilo que faz é a melhor maneira de agir. Muito bem, minha gente, olha só, nós estamos aqui hoje, dia 19, né? Choveu, mas já passou, já refrescou. Será que está chovendo isso? Olha aí, ó, deu uma refrescada, né? Deu uma refrescada. Pessoal, nós estamos nesse pleito, né, de Campo Magro, ao Conselho Tutelar do município. 10 candidatos estão na tua tela, aí o pessoal já vai colocar mais uma vez, para que você tenha ciência aí de quem são. Ana Regina 133, Douglas Nogueira 137, Gisele Marques 434, Marcos Urbano 381, que está conosco aqui na mesa, Priscila Ribas Machado 227, que está conosco na mesa, Araci Batista 248, Franciele Augustinho 123, Cauê Lacerda 132, que está conosco aqui na mesa, Maria Liliana Cabral 264, que está conosco também, e o Roque número 100. Lembrando, claro, pode ficar à vontade. Uma situação... lembrei. Legal. Lembrei, para lembrar vocês aqui, domingo agora não é eleição, é no próximo domingo, então, né? Dia 1º, olha lá, dia 1º. Uma pergunta aí, se alguém puder me responder, os números, eu tenho a curiosidade de saber dos números. Foi sorteado, vocês escolheram os números, já estavam pré-determinados, ou como é que aconteceu essa questão dos números aqui? Assim, pelo regimento, né, eles iriam fazer um sorteio dos números, mas a comissão pediu que nós enviássemos os números para eles, para análise, e no dia nós estávamos todos juntos lá, né, para ver se tinha alguém com número igual e tudo mais. Então, assim, acabou que ninguém bateu com o número. Ninguém bateu. Quem bateu? Teve alguém que bateu, realmente. Que era com a Gisele e... É 1, 2, 3 também, um número lindo, né? Mas assim, conversamos todos ali, elas entraram no acordo de quem iria mudar um número e tá tudo certo. Não, perfeito, né? Você tinha de 000 a 1000. Não, é 999. De 100 a 1000. Isso. 999, né? Exatamente. Certo. Três números. Minha gente, Você então lembrando... 227. Fora esse domingo... Foi meu marido que escolheu. Ah, meu Deus. Seu marido escolheu. Então, Não é certo. Então tá certo. Lembrando então que fora esse domingo, no próximo, outro domingo, acontecerá então essa eleição, pessoal. Os locais de votação aqui, o nosso amigo Emerson já colocou para todos, para quem está chegando agora, Casa do Agricultor, né? Então lá no interior se concentra tudo na Casa do Agricultor. Colégio Estadual Professora Iria Borges de Macedo, ali na região, na sede, né? Então se concentra tudo ali. Escola Municipal José Valenga, Escola Municipal Palmas, Escola Municipal João Menegusso Filho. Estão aí então os locais de votação. Estamos hoje aqui, pessoal,
com a Priscila Ribas Machado, né, que é lá do interior, lá de Conceição dos Correias, 227. Estamos aqui também com o Cauê Lacerda, que é da região aqui do Cecília, 132. Estamos com a Maria Liliana, que é 264. Qual Rio? Ali do Rio Verde, né? Eu esqueci. Muito bem, então ali do Rio Verde. E o Marcos Urbano, que é daqui da região do Cecília também, né? O 381. Esse bate-papo aqui tão interessante, já ultrapassamos aqui, né? O nosso. Você viu como foi rápido, né? Mas agora, pessoal, eu tenho de certa forma, você vai olhar agora para o teu público em casa que está acompanhando, e eu vou começar ali pela Priscila, pelo Marcos Urbano, depois a gente vem para cá. Priscila, olhando para aquela câmera ali, ó, olhando para aquela câmera, você vai falar com quem está em casa agora, por que votar na Priscila Ribas Machado 227? Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Maioria, eu acho que me conhece, quem não me conhece, sou Priscila Ribas Machado, moradora do município desde que nasci e cresci no município e estou criando meus filhos aqui também. Eu preciso do seu voto, gostaria do seu voto, por favor, né? Por eu gostar tanto de criança e querer desempenhar esse trabalho social, sou apaixonada por trabalho social, gosto desse meio e pretendo estar nele desempenhando da melhor forma possível e conto com a colaboração e o voto de vocês. Muito bem, pessoal, então está aí, né, o pedido então da Priscila Ribas Machado, 227, né, pedindo o seu voto, né? Marcos Urbano, olhando para aquela câmera ali, Marcos Urbano, então por que Campo Magro deve votar em Marcos Urbano? Boa noite a todos, meu nome é Marcos, sou morador do município de Campo Magro há 45 anos. Por que votar em Marcos Urbano? Tenho disponibilidade total, né, para estar inserido na comunidade, envolvido com a comunidade. Tenho 4 formações, sou formado em Sistema de Informação na PUC Paraná, sou formado, cursei o curso técnico de eletrônica na Universidade Positivo, tenho curso também de processos escolares pela SPEI e atualmente estou cursando licenciatura em matemática. Gostaria de continuar sendo conselheiro tutelar, porque sou a favor da família e a favor da criança e adolescente. Muito bem, então está aí Marcos Urbano, né, falando, olhando, né, para quem está acompanhando agora. Eu vou pedir então para Maria Liliana Cabral, né, 264, para aquela câmera ali, na diagonal, Maria, e por que votar em Maria Liliana Cabral 264? Bom, peço votos de todos. Amo o que faço e gosto muito de estar conselheira. Quero continuar. E meu comprometimento com o meu trabalho, para mim, é primordial. Para quem me conhece sabe o quanto eu amo o Conselho Tutelar. E não falo assim da boca para fora, quem realmente acompanha esses 13 anos que estou já, sabe do meu amor pela causa. Então, peço o voto de todos. Muito bem, pessoal, então está aí a Maria Liliana, 264, e agora vamos para o Cauê. Cauê, então, naquela câmera, na diagonal ali, olhando para quem está em casa agora, por que votar em Cauê Lacerda 132? Pessoal de Campo Magro, eu agradeço pela atenção de todos que tivemos aqui hoje. Por que votar em Cauê Lacerda? Eu creio que com a minha formação, com a bagagem que eu tenho, formado em Direito, sendo advogado, tendo tirado o primeiro lugar na prova de conhecimentos gerais aqui do nosso município para a eleição do Conselho, eu tenho a certeza de que eu posso vir a auxiliar todos que vierem me procurar, garantir o direito da criança e do adolescente, garantir o direito das famílias e fazer prevalecer em todos o direito, ou seja, resguardar sempre. Então, votemos pela competência, votamos pela necessidade de termos alguém competente. Então, eu venho hoje pedir a todos vocês que votem em Cauê Lacerda 132, para que possamos sempre, que eu possa continuar trabalhando com as crianças e adolescentes, coisa que eu já faço há um bom tempo.
Muito bem, minha gente, só quero saber agora de cada um de vocês como que vocês estão fazendo a campanha de vocês. Vamos começar, o Cauê que concluiu agora. Vamos começar aqui pelo Cauê. Ela já deu risada porque ela vai esquecer. Daí, mas só que eu já joguei pro Cauê assim de imediato, pra mim olhando aqui. Daí era aula de novo. Cauê, como que está fazendo a tua campanha? Como é que ela tem, como ela acontece? Sim, a campanha, nós temos o modo de como podemos fazer a campanha, né? Então, o boca a boca, conversa com o povo, enviando por mensagens e tudo mais, compartilhando nas redes sociais. Mas o essencial é conversar com o povo, estar olho no olho, apresentar. A gente como candidato, a gente não pode fazer promessas, né? Como candidato ao Conselho Tutelar. Mas falar para as pessoas como funciona e tudo mais. Desculpa, 999 comentários. O 1000º comentário vai ser o número 999 comentários. Vamos ver lá. Procede. Fechou 1000. Desculpa. Então, eu acho que isso, né? Na campanha nós temos que informar as pessoas a questão de como é o conselho, como funciona, para tentarmos desmistificar um pouco isso. E assim, tentar convencer o eleitorado a ir votar, né? No dia 1º de outubro. Então, eu creio que a conversa, o diálogo com as pessoas é o forte e o essencial da minha campanha. Priscila, você então, como está fazendo a tua campanha? Como que está acontecendo? Como que ela está fluindo aí? Olha, ela tá fluindo bem, assim, né? Eu tô bastante na base do diálogo, da conversa, visitando os conhecidos, parentes, amigos, WhatsApp, muito WhatsApp. Mas tá indo bem, assim, eu tô bem confiante e eu acho que também eles estão mais curiosos para saber o que é o conselho do que votar, né? Porque a maioria do povo que eu vou conversar, eles não sabem nem o que é o conselho. É interessante, né? O pessoal não tem esse conhecimento, não, né? Realmente, conversando com o pessoal em si, né? A gente vê realmente que o pessoal não sabe da eleição do conselho, né? Não sabe realmente da eleição. Me perguntaram se era no dia de semana, se eu tenho que voltar no trabalho, faltar no trabalho. E tem que faltar no trabalho também, me perguntaram isso. Deixa eu registrar aqui, sim, se não for registrar, eu vou estar pecando até. Ah, é? Celso Ayer Pussi, nosso morador aqui de Cecília, está há muitos anos aqui e ele tem feito um reflorestamento em frente à casa dele. Parabéns, Celso. Não vou falar quem é o candidato dele, porque alguém já está se manifestando ali, naquele canto ali, ó. Parabéns, Celso, para você também. Admiro, né, o trabalho do Celso. Ele já comentou várias vezes e eu acabei não conseguindo ver ele aqui. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer também aos meus amigos que estão me ajudando. Que está sendo muito importante essa parte deles, que eu até também não sabia que eu era tão querida assim pelos meus amigos como eu estou descobrindo agora. Então a gente torce pro... Então a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, muito grata, E principalmente agora, minha gente, Priscila e enfim, vocês que estão... Principalmente agora, tem muita gente que vocês acabaram de conquistar que vocês não sabem. Né? Que vocês, conversando agora aqui, vocês acabaram de conquistar, acabaram de ganhar o voto, né? Acabaram de convencer as pessoas de irem votar e vocês nem sequer sabem quem são. Isso é muito legal. Marcos Urbano, então quero ouvir de você como é que está fazendo a tua campanha, como que ela acontece? A campanha está acontecendo no dia a dia, né? Das 6 da tarde às 8h30 da noite. Aí a gente visita as famílias, né, no dia de semana, vai nas casas, faz a visita, conversa. E aí nos finais de semana estamos andando para baixo para cima. Falando sapato. Tá certo. Sapato. Tá certo. Maria, e você? Também, né, finais de semana, à noite, amigos, parentes, pessoas que estou conhecendo agora. Que legal. Pessoas que falam que gostaram do trabalho, enfim. E também a gente também tem um adendo, né, que a gente tem. Muitos cafezinhos estão marcando? Não, até que não, porque assim, como a gente ainda está trabalhando, a gente tem a questão do trabalho também, né? Que daí sobra um pouco menos, né, de tempo, mas a gente está fazendo isso. A Maria tem uma vantagem
perante os dois aqui. Lá onde ela mora é planinho, né? Ah. Aqui no Cicilo, no Boa Vista, esses dois aqui, além de sola de sapato, tem que estar com preparo físico bom, né? Vai pro interior, então. Não, exatamente. Além das subidas e descidas, tem uma poeira lá também, né? Tem um deixa mais ainda. Agora tem poeira. Todo mundo o número. Pega um ônibus. Hoje é bom que não tem poeira, mas tem barro. Mas em todos os bairros, né, tem alguma questão. Sim. Mas tem o melhor, Maria, não vem não, que tem é bom. Eu tenho Eu acho que Campo Magro melhorou muito para fazer campanha, né? Uma vez era pior. Era bem pior. Mas, minha gente, nós estamos aqui então em mais uma edição, estamos finalizando esse momento importante com esses 4 candidatos aí, o Marcos Urbano, 381, grave os números aí desse pessoal, Priscila Ribas Machado, 227, a Maria Liliana Cabral, 264 e o Cauê Lacerda, 132. Né? Olha só, e aí estão os 10 candidatos, todos já passaram aqui por essa mesa, né? Basta você pesquisar aí na nossa página, você vai encontrar aí os demais candidatos também, o bate-papo, compartilhe, né? Se você não teve tempo de acompanhar ao vivo, o momento que você tiver aí, não esqueça, vai até a página, curta lá o YouTube, se inscreva-se, clica lá no sininho para você receber todas as nossas informações. Estamos aqui então, já finalizando, e eu quero pedir então, agora para que cada candidato deixe aí as suas considerações finais, seus agradecimentos e tudo mais. É um momento aí de você abrir o coração. Maria. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para quem já me conhece, eu sou um pouco relutante, né, nessas questões de debate, né, questões de conselho, porque a gente não tem o que prometer, né? Na verdade, a única promessa é um trabalho digno, efetivo e a gente sempre se capacitar para fazer o melhor. Então, assim, eu acho que o Emerson lembra, né, que em outras eleições eu também sempre relutei, né, de fazer debate, porque não é um debate, a gente não precisa brigar. Claro. Né? A gente pode fazer nossas campanhas, podemos se respeitar, né, que é importante. E depois você serão colegas direto, né? Exatamente, por isso que eu falo. E esse formato de podcast, que só se apresenta na apresentação, acho que ficou bem adequado, né? O importante, acho que o respeito, né, que eu prezo por isso, porque assim, quando eu estou fazendo a minha campanha, estou fazendo a minha campanha, então assim, sempre deixo isso muito claro, né? E quer conhecer outro candidato, quer perguntar de outro candidato, vai na plataforma, oriento, né? Mostro, né, onde pode ver, oriento sobre a eleição. Eu acho muito importante isso, que o respeito, né, que eu acho que é o que vai trazer o trabalho do conselheiro tutelar, porque a gente vai ter que respeitar as pessoas, né? Que a gente vai atender as famílias, as crianças, os adolescentes. Então isso tem que estar presente na gente, né? Então eu gostaria de agradecer e uma nova oportunidade. E o tom de voz da Maria Liliana deixa a gente calma, né? Ela calma, Pois fala uma calma, sinceridade, Não sou tão calma assim. Marcos Ribas, você. Algumas considerações finais, agradecimentos e... Bom, quero agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para nós estarmos aqui. Isso foi muito gratificante para mim. Também quero agradecer a toda a população, né, que me acolhe, que quando eu chego na casa eles me atendem super bem, até pedem para entrar, tomar um café, a gente almoça junto. Então, a campanha é isso, é uma alegria imensa. Eu já quero agradecer pelos almoços. Se você vai oferecer almoço só por educação para o Marcos, não faça isso, que ele vai almoçar mesmo. É bom saber. Priscila, suas considerações finais e agradecimentos. Agradecimentos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês por abrir o espaço para a gente estar aqui se apresentando, né? Fazendo nossa campanha de certa forma, porque a gente também está fazendo nossa campanha aqui, usando o espaço de vocês, eu sou muito grata por isso. E agradeço a minha família, aos meus amigos, aos que estão lá me ajudando na campanha, sou muito grata.
Agradeço aos meus vizinhos também, né, que estão lá assistindo hoje. Para eles também não é fácil, mas eles estão lá assistindo. Tomara que a internet não tenha caído, né, porque quase tempo. Nossa, se caiu, amanhã eles já conseguem assistir novamente. Mas o ao vivo é diferente. É diferente. É diferente. É diferente. O ao vivo é diferente. Obrigada mesmo. E vamos lá, né? Dia 1º de outubro, não esqueçam do meu número, 227. Muito bem. Cauê Lacerda. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao espaço que vocês nos deram aqui, disponibilizando para todos os candidatos o tempo de fala, que todos puderam vir. Quero agradecer também diretamente a todos os eleitores de Campo Magro, aos meus amigos, aos que estão confiando em mim, aos que estão declarando apoio na minha campanha, depositando a sua confiança. Eu agradeço imensamente a todos, não tinha ideia também de que era tão querido. Às vezes as pessoas falam, eu vi o seu santinho, e a gente não tem nem ideia de que chegou até lá, né? Hoje em dia com a internet tudo acaba ficando mais rápido, né? Então, se eu esqueci de alguém, eu agradeço a todos mesmo. E não esqueçam do meu número 132. Muito bem, minha gente, olha só, agora eu vou pedir para que o Emerson também dê as suas considerações finais. O Flávio Júnior vem para cá agora, para nós finalizarmos esse momento, né? O nosso Emerson aqui, que ficou empolgado aqui com as grandes participações aí, né, Emerson? Foi maravilhoso, hein? Parabéns aos 10 candidatos aí, concurseiros, né? Dá para dizer concurseiros candidatos, uma mistura das duas modalidades aí, que foram super bem aí, mostraram que são capazes aí de manter o Conselho Tutelar de Campo Magro num nível altíssimo de conhecimento e de dedicação. Agradeço mais uma vez aqui ao pessoal do podcast aqui, que abriu as portas para nós aí fazer essa divulgação dos candidatos, que eu acho de extrema importância para Campo Magro, para o Brasil, que a gente tenha pessoas qualificadas lá no Conselho Tutelar, né? Obrigado à nossa técnica lá, o Serginho e o nosso Pedro Celi, e o Flávio, nosso chefe aqui, está aqui também, a editora aqui vai assumir essa posição aqui. E muito obrigado a todos, e a gente volta numa próxima eleição ou algo assim. A gente vou disponibilizar aqui no nosso amigo Cláudio Campos e o Flávio aqui. Nós já estamos pensando aí o que vai acontecer agora na sequência. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Muito bem, o Flávio está vindo para cá então, mais uma vez agradecendo você, né, que participou conosco, que esteve até agora, né, acompanhando aí. Obrigado realmente, né, mais de 1000 comentários, muitos compartilhamentos. É sinal de que realmente, Flávio, estamos contribuindo realmente aí para divulgar esses nomes, os pensamentos, etc. Quem está em casa não tinha nem noção, né, da qualificação dessas pessoas que aqui estão. Exatamente, Cláudio Campos. Olha, foi um bate-papo muito bom, estão todos de parabéns, muita informação, muita qualidade aí de informação. Agradeço a todos que participaram e dizer assim, todos que passaram por essa mesa aqui estão fazendo história, né, Cláudio Campos? Com certeza. Eu tenho acompanhado também a eleição em Curitiba. Os vereadores de Curitiba essa semana votaram um pedido, uma convocação para que o presidente do conselho lá, da organização da eleição lá, vão até a Câmara para que possa explicar a campanha, né, falar como que acontece. Exatamente, e isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, quer dizer, a gente aqui está estamos à frente. Exatamente, estamos abrindo portas aí e os candidatos de muito bom nível, né? As discussões muito boas também, as experiências muito boas. Eu acho que estou feliz. Vamos ver o que vai sair para o futuro, né, Claudinho? Pois é. E nós estaremos aqui acompanhando esse pleito para estar aí divulgando para você que está em casa acompanhando. Muito bem, minha gente, então estamos finalizamos aí com os nossos apoiadores, né? Com os nossos apoiadores? Vamos ver essa técnica, vamos pegar ele desprevenido lá. Mas está no pente, o menino é ligeiro. Não, Direct Internet. Solta 400 mega mais app TV com mais de 50 canais, pagando apenas R$ 39,90? É só na Direct Internet. Consulte disponibilidade para seu endereço. Direct Internet, 41 3012 0002. Nós estamos agora
Olha só, nos surpreendeu aqui, rapaz. Botou assim do nada, assim não vai, Luciano. Mas muito bem, vamos lá, tem mais um que está no pente, né? Tá no pente, como diz o jogo do Hangar Racing, hein? Isso. Um abraço pro jogo lá. Street Company com você, lá esteve o Flávio Júnior, então moda jovem para você. Fala galera, tudo bem? Hoje a propaganda vai ser direto aqui do nosso patrocinador oficial, o Street Company. Tô aqui hoje, eu e a Giovana, e vamos mostrar para vocês aí um pouquinho do que tem aqui na loja. Bom, pessoal, então temos aqui, ó, temos tênis, Giovana, fala aí para nós. Tênis, a gente tem uma coleção maravilhosa de tênis bem variados, a partir de 90 pila, precinho, qualidade alta, altíssima e variação de numeração também. A gente trabalha do 34 até o 43. Aí, ó, tá bem completinha. Beisebol, linha de beisebol, tem a linha da NBA que é bem bacana, vários modelinhos diferentes. As camisetinhas do P ao GG, de várias marcas, tudo bem sortidinho. Olha Jaqueta aí, tem a partir de 200, algumas por 100 pila ainda. Aí, ó. Essas bordadas e forradas, que também é da linha NBA, 300 pila vichinha. Bonezinho de tudo quanto é tipo, da linha do skate, a galerinha que curte o skate, aí os Five Pinal, que é super bem vendido aqui na loja. Vários modelinhos diferentes. É isso aí. E Gi, conta pra mim. Falou que assistiu no podcast Curitiba Metropolitano. Tem desconto? 10% de desconto. Olha aí, 10%. Bem lindo. Show de bola, galera. É isso aí, ó. Então, pra quem não conhece, quer conhecer, vem aqui pra Street Company. André de Barros, número 34, bem em frente à Rua da Cidadania da Matriz. Estamos esperando você, né, Gi? Isso aí, _ Street Company, manda uma mensagem lá que a gente atende vocês online e também envia, tá bom?